Lua, eu dei uma folhada no livro, o livro é de 2013, me preparando aqui, daí eu dei uma folhada no livro, e é impressionante o quanto que ela gasta do livro falando do mercado de healthcare e do mercado da imposição de energias renováveis, né? Então, climate change. Até tem um artigo dela famoso, sei lá, de uns 3 anos atrás, agora, não sei se é 2022, 2021, que ela fala assim, como que nós evitaríamos um climate lockdown, né? Mas dando como certo que o caminho seria um climate lockdown, não que ela estivesse defendendo um climate lockdown, mas falando assim, é certo que isso vai acontecer a menos que nós venhamos a dirigir toda a política de energia, a menos que nós venhamos a dirigir toda a política de saúde. É impressionante que a gente vê que realmente grande parte dos economistas utilizam esses dois temas, healthcare e meio ambiente, que a gente volta a falar que são melancias mesmo, todos esses caras, sempre como os principais mercados onde eles podem impor essa engenharia social, essa engenharia econômica, esse, esse drive da economia. E ela citando o tempo inteiro NIH, né? Então é onde era basicamente o Instituto do Fauci que acabou financiando aí as coisas que financiaram e que geraram todos esses problemas aí durante a era dos lockdowns. E ela fica citando o BNDES, o BNDES o tempo inteiro. E eu vejo que, no fundo, o objetivo dela continua sendo o mesmo quando você vê os livros novos, quando você vê os speeches dela no World Economic Forum. É sempre essa obsessão com esses dois mercados, que é o mercado de healthcare e é o mercado das energias renováveis, Lua. Não sei se você tem visto algo diferente ou são sempre esses dois mercados aí que ela é obcecada, basicamente. No final das contas, esses são mercados onde, se você não leva em conta o próprio cenário institucional regulatório onde esses mercados estão, é muito fácil você colocar, porque são mercados onde você tem muita mídia em cima, ou que são muito cruciais, como o mercado de saúde, mas que também são altamente regulados e monopolizados por grupos de interesse que têm forte compadre político e reservas de mercado. No final das contas, é muito fácil você apontar que o mercado está falhando se você não leva em conta quais seriam os antecedentes institucionais de mercados funcionais. Então, se você tem um mercado altamente regulado, como o mercado de medicina, que é altamente regulado na produção de medicamentos, na produção de licenças para atuação medicinal, na restrição de mecanismos de atuação medicinal e na prática de medicina, e você tem fortes regulações que impedem, por exemplo, regulações de impostos, como o caso dos Estados Unidos, que é muito mais fácil, você tem maiores descontos em impostos se você faz o plano de saúde através do empregador e não através do indivíduo. No final das contas, e as empresas conseguem utilizar essa regulação para conseguir jogar os preços lá para cima dos seguros. Então, no final das contas, se você não leva em conta essas distorções institucionais, é muito fácil falar que o mercado está falhando e não está produzindo inovação o suficiente. Outro caso seria o próprio mercado de produção de energia. As energias renováveis possuem fortes incentivos em subsídios, em privilégios regulatórios. Se elas não produzem energia suficiente, talvez seja hora de questionar se investir tantos recursos nessa direção é economicamente racional. Será que é impossível que existam inovações na produção de combustíveis fósseis ou outras energias verdes alternativas, como energia nuclear, que não tenham tanto custo e que poderiam ser mais eficientes e talvez produzir menos despejo e poluição no final das contas? E o terceiro problema é que qualquer economista que entende um pouquinho sobre como o direito de propriedade funciona para a criação de valor, veria essa própria questão do meio ambiente e preservação ambiental como uma questão de direito de propriedade. No final das contas, esses recursos que estão sendo depletados em grande velocidade são recursos sobre os quais você consegue criar mercados e precificar e ter economização no próprio sentido mengeliano, né, de economizar, de alocar esses recursos aos seus usos mais valorizados. No final das contas, você não tem essa discussão. Você aponta para um determinado estado da realidade, você afirma que esse estado da realidade define aquilo que seus adversários defendem. No final das contas, fica fácil trazer o caso deles, os defensores de economia de mercado, como se fosse um caso absurdo.
Então acaba se parecendo mais uma estratégia retórica. Perfeito. Não, voltando ainda para o ponto que você falou lá de conhecer os casos concretos, as indústrias concretas. Logicamente, a indústria de healthcare nos Estados Unidos são regulamentações e mais regulamentações. Eu acho que não existe uma mente única que conheça todas as regulamentações que existem de healthcare nos Estados Unidos. Mas se tá a falta de desenvolvimento tecnológico de novas medicinas, numa falta de vontade do livre mercado de investir em projetos de longo prazo, arriscados e de longo prazo, me parece uma piada. Sendo que assim, você demora para provar uma droga no FDA por volta de 7 anos e você gasta entre 1 e 2 bilhões de dólares. Nos processos de aprovação perante o FDA, não é no processo de pesquisa da medicina. De novo, assim, um total desconhecimento. Um mercado tão regulado que para você abrir um hospital nos Estados Unidos, os outros hospitais da região têm que dar um aval para você abrir um concorrente deles na própria região. Então, essa falta de desconhecimento ou... às vezes eu acho que é mau intencionamento, mas falar que assim, não, é o livre mercado da medicina, porque existe uma parte desse mercado que está aberto ao livre preço, mas todo o resto do mercado ele está 100% controlado. Me parece assim uma piada total, Luan. Luan, cara, eu vejo ela como de maneira bem diferente do que a maioria do público vê, principalmente o público talvez que não esteja tão dentro da economia, que a ver com uma pessoa moderada, que fala bem quando está lá no World Economic Forum, e não a ver como uma radical. Eu a vejo como uma radical que cita Che Guevara o tempo inteiro. Então, assim, é um nível de loucura. Cita Keynes o tempo inteiro. Que Keynes para as pessoas não é um radical, mas tem nos seus ídolos John Robinson, tem essas pessoas. Mas uma pessoa que está sempre do lado, sempre buscando desculpas para o crescimento do governo, para o crescimento do dirigismo estatal, para o agigantamento do governo o tempo inteiro.